Olá, maravilhosa, tudo bem? Bem-vinda ao nosso encontro. Meu nome é Grazi Meyer. Eu sou a criadora das Maravilhosas Corpo de Baile e sou uma das sócias do estúdio Maravilhosas Polidança. Eu e a Lolo, há 3 anos temos esse estúdio, estamos trabalhando, conhecendo várias mulheres e essa aula que você vai começar a fazer hoje, a aula de Maravilhosas Corpo de Baile, foi a aula que deu início a tudo que a gente faz hoje. Primeiro começou como um workshop, depois virou uma aula fixa, aí a gente resolveu abrir o estúdio e essa aula já estava na grade do estúdio, ela segue até hoje mesmo no online, a nossa aula xodozinho. Eu gosto muito, muito, muito dessa aula porque todo mundo que faz essa aula passa por esse momento que você vai passar agora comigo, de ouvir essa conversinha, ouvir meu mini TED Talk sobre o que a gente quer fazer com essa aula e qual é todo o nosso propósito no mundo. Então senta confortável, não vai ser super demorado, mas é legal você se ouvir confortável, gostoso. Pega um papelzinho se você quiser anotar alguma coisa, tiver alguma ideia para me mandar depois. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona todas as coisas que a gente está fazendo aqui. Não existe nada na nossa vida que conte mais a nossa história do que o nosso corpo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente viveu desde antes da gente existir já está gravado no nosso corpo. De quem que a gente é filha, de onde a gente veio, né? As pessoas que vieram antes da gente estão de várias maneiras impressas no nosso corpo. Como foi a gestação das nossas mães, como foi a nossa infância, como a gente nasceu, do que a gente se alimentava, como que era a nossa família, quais eram os hábitos da nossa família, que tipo de criança eu fui, se eu era uma criança que corria, se eu era uma criança meio que tinha medo da bola, ficava em casa, se era bagunceira, se eu não era, se eu caía muito, se eu cheia de cicatriz, se não, se eu era cuidadosa, eu ficava quietinha, recatada. Depois quando eu cresci, adolescente, que tipo de amigos eu tinha, que tipo de lugares eu frequentava, que estilo de vida eu tive, né? Se eu trepei cedo, se eu não trepei, se eu já trepei alguma vez na minha vida. Depois quando eu cresci mais ainda, se eu tive filho, se eu não tive, como que é essa minha vida hoje, se eu pratico esporte, se eu não pratico, que tipo de esporte eu pratico, quais são os tipos de atividade que eu gosto de fazer. Quem faz polidense tem um monte de marquinha no corpo, de roxinho, de belisquinho, de travar na barra, por exemplo. Eu gosto de falar sempre essa história também, tipo assim, eu aprendi a fazer espacate bêbada na boate com as minhas amigas, eu achava lindo ver fazer. Antes de estudar técnica, eu ficava bêbada e ficava tentando empurrar. E o álcool me deixou corajosa para ficar treinando no meio do rolê até eu conseguir fazer. Então, tudo isso fica impresso no nosso corpo, desde o formato do nosso corpo, mancha, não mancha, roxo, não sei o quê, até o jeito como a gente se movimenta. E isso é muito legal. O corpo da gente conta a nossa história. E a nossa história é algo que merece ser celebrado. É óbvio que nem tudo na nossa existência é positivo. A gente viveu coisas difíceis. E não tem nem, nada desse rolê de romantizar o sofrimento. Tipo, apesar de tudo que a gente viveu, mesmo as coisas ruins e difíceis, trouxeram a gente até aqui, a gente celebra quem a gente é hoje. Porque o caminho da gente construiu. Quem são essas pessoas que trouxeram a gente até aqui, que ajudaram a gente a estar aqui, né? A gente celebra toda essa existência. Quando a gente nasce ou é lida como mulher ou se entende como mulher, a gente já desde do comecinho da nossa existência, a gente é colocada num lugar de inadequação, porque a gente já nasce errado, a gente já nasce o outro, a gente não nasce homem. Então, desde muito cedo, isso vem sendo colocado na nossa cabeça, mesmo sem a gente perceber, assim, talvez não tão objetivamente, mas a gente sempre corrigida, a gente sempre tem que tomar certos cuidados, a gente é ensinada a certas coisas porque de alguma maneira a gente está errada no mundo. E isso faz com que a maioria de nós, pelo menos, não vou dizer todas, porque inclusive nem conheço todas as mulheres do mundo, mas a grande maioria de nós viva com essa sensação de inadequação, de que a gente não está certa direito no mundo. E aí, além disso, a gente vive numa sociedade capitalista, selvagem, horrível, e que usa disso para ganhar muito dinheiro. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com a nossa insegurança, com a nossa insatisfação, com a nossa sensação de inadequação. Existe um padrão de beleza construído que ele é construído para ser inatingível, tanto que ele nunca acaba. Se você pensar na mulher que você imagina que é o maior padrão de beleza
do mundo, as Kardashian, sei lá, nenhuma dessas mulheres está completamente satisfeitas, porque o sistema, a história é construída para que quando a gente chega lá pertinho de atingir esse padrão, tem alguma coisa que fique faltando para a gente continuar consumindo. Uma das questões é para a gente continuar consumindo. A gente vai estar sempre comprando coisas para a gente deixar de ser parecida com a gente e ser mais parecida com alguma coisa que está muito distante da gente, para quem sabe naquele momento, que na verdade nunca vai acontecer, a gente ser aceita, a gente se sentir amada, a gente se sentir válida, a gente se sentir boas. É muito cruel o que fazem com a gente. Isso é uma coisa... As questões de corporalidade, elas atingem todas as pessoas no mundo, mas com as mulheres, elas são muito mais pontuais, assim, elas vão num ponto muito mais cruel. E aí, quanto maiores os recortes que você for entrando, mais profundo são essas opressões, mais profundo e mais cruel isso atinge, né? Tipo assim, existe uma diferença imensa entre a forma como é vista, a forma como se enxerga a corporalidade de mulheres brancas para mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, mulheres de classe média, mulheres pobres, periféricas, indígenas, né? Todos os recortes a gente precisa também entendendo que não existe um jeito só de ser mulher, um jeito só de mulheridade, que a gente chama. A mulheridade é uma questão muito complexa. A gente está pegando alguns pontinhos que são convergentes, mas cada experiência de mulheridade é uma e a gente precisa analisar uma por uma dentro das suas particularidades também. Mas o que fazem com a gente com relação ao nosso corpo, a nossa corporalidade, a nossa aparência é muito cruel. A gente é julgada, a nossa capacidade é julgada pela forma como a gente se parece. A gente se sente ruim, a gente se sente menos boa, a gente se sente menos qualificada por causa do jeito como a gente se parece. Isso atinge muito mais mulheres do que homens. E aí eu acho que é um ponto muito crucial, assim, que a gente aprendeu muito a negar o que a gente é, quem a gente é e como a gente se parece, porque a gente já nasceu errada. Quando, na verdade, eu me pareço desse jeito nesse momento. Apesar da minha maquiagem, a única coisa que eu tô aqui mais disfarçada é a minha maquiagem, porque essa sou eu de agora. O meu corpo, ele carrega quem sou eu agora. O meu corpo mudou muito durante a quarentena. Meu corpo vem mudando durante os últimos anos. Eu passei por processos muito... vou chamar de pesados, muito profundos com relação ao meu corpo. Desde muito pequenininha, fiz a minha primeira dieta quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre tive esse tipo de corpo que eu tenho agora. Eu nunca fui magrinha, mas eu nunca fui gorda. Eu sempre fui redondinha, curvinha. E eu era uma criança bochechudinha, barrigudinha, os bracinhos rechonchudinho. Uma criança fofinha. E quando eu era bebê era muito fofo. Quando eu comecei a ficar maior, começaram a me dizer que eu precisava emagrecer, porque ninguém gostava de menina gordinha. Meu irmão, que tinha um corpo muito parecido com o meu, não passou pelas mesmas coisas. Passou por outras, mas não passou pelas mesmas coisas no mesmo sentido que eu passei. Eu carrego questões até hoje por causa disso. Eu ainda, todas as vezes que eu me sinto muito insegura, eu paro e volto e chego no meu ponto lá, a raiz das minhas maiores inseguranças é essa. Ninguém gosta de menina gordinha. E aí eu sempre fui tentando construir o meu corpo e mexer no meu corpo para se parecer com corpos que não tinham nada a ver com o meu. Uns 10 anos atrás, talvez, um pouquinho menos, uns 8, eu decidi ser magra de Musa Fitness. E aí eu comecei a malhar muito, a fazer dieta, a seguir todos os perfis de Instagram de pessoas de Instagram de mulheres muito magras, que na época eram, tipo, as blogueiras fitness estavam no auge, e mulheres que me diziam que se eu comesse como elas, e se eu me exercitasse como elas, eu ia me parecer com elas, ia ser feliz, ia ter aquela vida feliz que elas mostravam no Instagram. Eu acreditei, comprei, como várias outras mulheres que a gente conhece, e aí eu emagreci muito, fiquei muito magrinha, só que eu não conseguia enxergar isso. E aí eu tinha uma questão que as pessoas chamam de ortorexia. Eu fiquei obcecada por comportamentos que eu considerava saudáveis. Então, eu precisava malhar muito, fazer muito exercício, eu só comia as coisas que eu cozinhasse, eu pesava tudo que eu comia, tudo que fazia parte da minha rotina tinha que ser muito saudável, no sentido fitness, assim. A gente, nesse universo muito fitness, assim, a gente é levado a entender que saúde saudável, não só no universo muito fitness, na verdade, todas essas questões que a gente fala sobre busca de padrão, principalmente nos comportamentos gordofóbicos, a gente aprende, a gente ouve que saudável é um corpo magro, que
come coisas muito saudáveis, muito fit, funciona muito, mas quando a cabeça tá cagada, quando você não consegue ter uma relação social com as pessoas próximas, você não tá saudável, mesmo que seu corpo esteja funcionando como uma maquininha. Dentro desse processo, eu tive um negócio que chama overtraining, que é quando o corpo da gente não aguenta mais e a cabeça fala, não, você tem que continuar, tem que fazer mais, tenta mais. E aí, no meio disso, eu comecei a dançar. Eu comecei a dançar e fazer pole, uma lógica muito de fazer mais exercício. Só que dançar, o pole, essa coisa, me trouxe para uma conexão com o meu corpo que talvez eu nunca tenha tido. E aí eu comecei a perceber que meu corpo fazia coisas muito legais. Muito, muito, muito legais. E não apesar de, não mesmo não estando tão magra quanto eu imaginava que eu deveria ser, ou mesmo não sendo tão flexível quanto pessoas que eu via, mesmo não fazendo movimentos tão absurdos. Eu comecei a enxergar, dançando, fazendo pole, eu comecei a enxergar o meu corpo muito legal por causa de. A primeira coisa, assim, o primeiro estalo que eu tive foi a minha bunda. Minha bunda sempre foi muito grande, muito mole. Mesmo muito magrinha, minha bunda sempre foi muito grande, muito mole. E quando eu comecei a dançar, eu queria, tipo, fazer twerk, balançar a bunda, e aí eu vi que pra mim era muito fácil. Porque a minha bunda é muito grande, muito mole, qualquer coisinha balança. E aí virou meu super poder. Até hoje é, tipo assim, a minha grande história é a minha bunda. Que foi a coisa da qual eu tive vergonha na minha vida, assim, até 5 anos atrás, sei lá. Até muito pouco tempo atrás. A grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida adulta, eu tive vergonha da minha bunda e hoje em dia é, tipo, meu maior trunfo e meu superpoder. E aí foi virando umas chavinhas na minha cabeça, assim, coisas que ninguém me dizia. Que o meu corpo era bom, que o meu corpo era legal, que o jeito como eu aprendi a me movimentar, porque eu sou filha da minha mãe, neta da minha avó, e vim de onde eu vim, e convivi com as pessoas que eu convivi, e cruzei com as pessoas que eu cruzei, faz a minha dança ser única. E aí eu comecei a observar as pessoas também, perceber isso, assim, perceber como eu ficava fascinada em ver as minhas colegas de aula dançando, fazendo as coisas, fazendo os movimentos, não pelo nível de dificuldade do que elas faziam, mas porque era muito incrível ver o jeito como cada corpinho entendia um negócio. E aí foi meio dessa pesquisa, desse olhar que a gente foi criando as maravilhosas. Se você, eu sempre falo, né, quando a gente está nas aulas coletivas, se você olhar um vídeo da gente dançando, de 10 alunas das maravilhosas, de 10 dançarinas das maravilhosas dançando a mesma coreografia, se você olhar esse vídeo 10 vezes, você vai ver 10 danças diferentes. Porque mais importante do que reproduzir passos, mais importante do que todo mundo ser igual, mais importante do que padronizar os corpos, é a gente celebrar o corpo que a gente tem. Quando a gente é muito pequenininha, quando a gente é criança, a gente desenha e aí todo mundo fala que é lindo. Você faz 3 riscos, uma bola e fala minha avó, minha mãe e o sol. E todo mundo fala que lindo e bota na parede de casa. Quando você cresce um pouquinho e vai pra escola e faz uns riscos, a professora fala, isso aqui não é sua avó, isso aqui é um risco. A sua avó tem que ter cabeça, pescoço, corpo, braço, perna. E aí você fala, eita, não sei dançar. Não sei pintar, desculpa, não sei desenhar. A dança é a mesma coisa. Quando a gente é pequenininho, quando a gente tá lá só existindo, a gente ouve uma música, esse movimento, nosso corpo entende as coisas e todo mundo acha maravilhoso, celebra. E aí quando a gente vai crescendo e vai tentando se inserir nos universos, né, tipo se aprofundar, a gente começa a pensar que, opa, isso não é pra mim, corpos muito específicos dançam. A gente maravilhosa, existe também, existe a dança acadêmica, existe milhões de jeitos de dançar, existem pessoas que são absurdamente incríveis, sobre-humanas, fazendo coisas com seus corpos que eu não consigo imaginar como elas fazem, que tipo, exige uma dedicação, uma disponibilidade, uma capacidade de se colocar em treino o tempo todo, que é muito incrível. Mas não é o que a gente faz aqui. Aqui a gente trabalha com gente cotidiana, de todo dia, para lembrar, para entender, para descobrir juntas que todos os corpos podem dançar, todos os corpos podem fazer. Na verdade, é uma grande analogia, que todo mundo pode fazer o que quiser. Todo corpo merece ser celebrado, todo corpo é massa, todo corpo é bom, todo corpo é apto a qualquer coisa. Não é o corpo da gente que precisa se sacrificar para caber dentro de uma caixinha. É a caixinha que tem que ser do tamanho do seu corpo, é a caixinha que tem que ser confortável para receber o seu corpo, senão não é para você. Não é o seu corpo que tem que sofrer até poder ser capaz de fazer uma atividade, é a atividade que tem que ser gostosa para o seu corpo. Então a nossa ideia, falo muito, desculpa se eu fugi, me perdi no meio dos caminhos,
mas era mais ou menos para vocês entenderem um pouquinho qual que é a nossa filosofia. A nossa ideia é pegar esses corpos que a gente tem, celebrar os corpos que a gente tem, desenvolver ou ampliar a nossa autoestima dançando, experimentando algumas coisas, mudando um pouquinho o nosso foco, mudando um pouquinho, educando um pouquinho o nosso olhar, olhando pra gente e olhando para as outras mulheres ao nosso redor, com mais afeto, com mais generosidade, a gente vai conseguindo mudar um pouquinho essas ideias. Isso não significa que a gente não evolua, isso não significa que a gente não trabalhe coisas técnicas, isso não significa que a gente não queira, que tipo assim, não, você não pode querer dançar como uma bailarina da Beyoncé, porque você não é a bailarina da Beyoncé, você tem que dançar do jeito que você dança agora. Significa que eu quero ser dançarina da Beyoncé, eu quero ser a própria Beyoncé, quero nascer de novo para ser a Beyoncé, quero ser amiga da Rihanna, sei lá, quero dançar igual a Anitta. Talvez eu nunca dance. Provavelmente não, porque eu vou dançar do jeito que eu danço, porque eu não sou nenhuma delas, eu sou eu. Mas, cada vez que eu vou lá e aperto play numa aula e aprendo uma coreografia com alguém, em vez de olhar e falar, tipo, cara, isso não é pro meu corpo não consegue, eu tento e falo, o meu corpo vai fazer do jeito que ele entender, do jeito que for gostoso pra ele e eu vou dançar, eu tô mais um passinho perto daquele ideal que eu quero chegar. Toda vez que eu celebro o meu corpo, que eu aceito o meu corpo, que eu acolho o meu corpo, acolho os meus processos, eu tô mais pertinho de dançar. A gente só consegue chegar lá naquele lugar da dança que a gente quer chegar, celebrando o lugar que a gente tá agora, curtindo o lugar que a gente tá agora. O jeito que eu consigo dançar agora é esse aqui, vou dançar, porque amanhã, com certeza, dançando do meu jeitinho hoje, eu desenvolvi alguma habilidade que vai ser muito útil para amanhã eu chegar no outro degrauzinho e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. A ideia é meio que essa. E para isso, vou finalizar, já tá todo mundo dormindo, né? Para isso a gente tem duas regras. A primeira é que a gente não se critica. Tudo que a gente faz é massa. Pensando em toda essa história, pensando que o corpo da gente, as nossas habilidades, quem a gente é, o jeito que a gente se movimenta agora, é porque a nossa vida trouxe a gente até aqui. Eu gosto sempre de contar, mas eu vou contar a última historinha. A história da minha bunda. Quando eu era muito muzinha fitness, estava muito magrelinha, mas a minha bunda sempre foi grande e tinha muita celulite. E eu gastei muito dinheiro para tentar tirar minha celulite. Eu fiz tudo quanto era tratamento. Eu malhava, eu fazia de tudo. Aí um dia meu irmão falou assim, amiga, talvez essa bunda seja tua bunda mesmo. Você vai ter essa bunda para sempre. Talvez não adianta você ficar gastando dinheiro para tirar o que você tem aí, que você construiu. E aí eu comecei a pensar tudo que eu tinha investido na minha bunda para ela ser grande, mole e com tanta celulite. Óbvio que tem a minha genética, que veio comigo, porque a minha bunda é grande e mole, igual a da minha avó com celulite, igual de várias pessoas da minha família, mas também tem muito camarão na praia que eu comi, tem muita caipirinha com as minhas amigas que eu tomei, tem muito chocolate, muito bolo de chocolate que eu comi no café da tarde com a minha avó, tem só coisas muito maravilhosas, tem muito gin tônica, tem muita catuaba, tem muita bebida ruim, tem muita bebida boa, tem muita coisa gostosa que eu investi, é muito dinheiro que eu botei aqui na minha bunda para ela crescer e se encher de celulite, para eu querer ficar botando ela dentro de uma caixinha. Na verdade, as minhas celulites, cada buraquinho de celulite que eu tenho na bunda é uma história muito maravilhosa que eu vivi impressa no meu corpo. E aí tá isso aí, cara. Ela tá aí e ela vai andar comigo. Em vez de tentar esconder o tamanho, a moleza e os furinhos da minha bunda, eu mostro, eu entrego, eu celebro, eu boto foco ali. Porque por que não celebrar toda a alegria que tem contida nesta bunda, não é mesmo? Nessa raba, não é mesmo? Então é isso, a gente celebra o corpo da gente. Tudo que a gente faz é bom, o jeito que a gente entendeu, a movimentação, a música, a dança, a coreografia, tudo é massa. Bom, a gente não tá no presencial. No presencial eu falo isso, foi todo mundo pro lado, você foi pro outro, é teu solo, Beyoncé, arrasa. Todo mundo subiu, você desceu, aproveita o foco, seja maravilhosa, tá tudo bem. Se joga. Você tá lá gravando, você tá vendo o vídeo, foi a professora foi pro lado, você foi pro outro, é isso. Faz você, acredita em você, mais do que em qualquer outra pessoa. Celebra quem você é. E a segunda regra é que a gente é generosa com a gente mesmo. Isso é bem difícil. Isso é um exercício que eu faço todos os dias da minha vida há 4 anos. Já tentei de várias maneiras explicar e hoje em dia eu explico assim. Você vai a gente é muito legal. Mulher, todas essas coisas que fizeram com a gente, tudo isso de diminuir a gente, colocar a gente pra baixo, de deixar a gente insegura, de fazer a gente se sentir inadequada, também gerou na gente uma capacidade
de se enxergar umas às outras com mais afeto, com empatia. Obviamente não é todo mundo, tem mulher que é cuzona também, aqui, né? Diga nem todo mundo, mas a grande maioria, generalizando, a gente tende a ser massa, legal. É muito fácil. Há 4 anos eu trabalho com mulher, ou tipo assim, 99,99% das pessoas com que eu trabalho é mulher, e é muito fácil botar um monte de mulher junta e resolver, se entender, se acolher e trocar. Então a gente tem, isso é meio nosso, a gente aprende a ser boazinha, a gente é educada para ser boazinha, não sei o que, se fale coisas bonitas sobre os outros, mas a gente também foi educada para não se achar, não ser metida. Então se alguém vai me elogiar, eu vou dizer, imagina, gente, nossa, meu cabelo tá sujo, nem lavei a cara, imagina, bobagem. Agora, se eu vejo uma outra mulher falando, nossa, eu tô toda cagada, eu consigo imediatamente, pode ser uma desconhecida, na fila do banheiro da balada, eu ia falar, meu Deus, meu cabelo tá horrível. 5 meninas vão aparecer pra dizer, imagina, teu cabelo é ótimo, olha aí, se você é linda, essa cara, essa boca, não sei o que. A gente vai experimentar isso com a gente. Você vai estar lá fazendo negócio, aí, sei lá, você faz negócio, tá desconfortável, você vai falar, meu Deus, a menina ficou 8 horas lá falando pra eu não me criticar, pra eu acolher quem eu sou, eu tô aqui achando tudo horrível, eu sou muito cagada mesmo, meu Deus do céu, eu não consigo. Aí você vai imaginar que tem uma mina do seu lado falando isso. E que você vai virar pra ela e vai falar com ela sobre isso. E aí você vai falar com você, que é com você mesmo, né? Você vai falar pra você, tipo, não, tá tudo bem, é normal, você tá vivendo por um processo, respeite seu processo, Trate você como você trata as outras mulheres. Trata você como você trata as suas amigas, as mulheres que você ama. Experimenta. E a gente não consegue naturalmente, não. Você vai fazer, vai ser esquisito, aí você vai esquecer, daí você vai ter que se lembrar de novo. É um processo. Mas também, cada dia que a gente faz um pouquinho, a gente ganha mais um levelzinho de generosidade com a gente. Quem sabe um dia a gente chega num ponto de não precisar mais exercitar, isso vai acontecer naturalmente. Eu tô esperando acontecer, espero que aconteça com todas nós. Então é isso, gente. Essa foi a nossa pequena introdução. Eu espero que vocês se divirtam, que vocês se sintam bem, que vocês se sintam acolhidas aqui entre a gente. Pode me procurar, pode mandar mensagem aqui na plataforma. Qualquer coisa que vocês quiserem conversar, estamos aqui, vamos passar por esses processos todos juntas. Estou muito feliz de poder chegar até vocês.